E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. A aula de hoje é uma aula de resolução da prova da FASE. Resolveremos a prova do segundo semestre de 2017. Antes de assistir esse vídeo, sugiro que você entre no linkzinho que eu coloquei na descrição aqui para baixar a prova e tentar resolvê-la sozinho. Só assim você vai ver aonde você tem dificuldade na matéria. Depois você volta para cá que eu te ajudo na resolução de todos os exercícios. Se tiver algum exercício específico que você queira ver a resposta, aqui na descrição também embaixo do vídeo eu coloquei o tempo de cada questão. Então você pode rapidamente ir para aquela questão que você está com dúvida e ver qual foi a resolução dela. Espero que aproveite esse vídeo e bora para a nossa aula então! Chamo Físico! Questão então que fala de indução eletromagnética. Veja bem, ela me deu um gráfico do fluxo magnético em Weber em função do tempo, em segundos. O que você precisa lembrar para resolver essa questão? Que todas as vezes que existe uma mudança do fluxo magnético em uma espira, e o fluxo magnético representa a quantidade de linhas de indução que passa por ela, lembra disso? Todas as vezes que o fluxo magnético muda, surge na espira o que a gente chama de força eletromotriz induzida. A lei de Faraday nos permite calculá-la. É como se, do nada, aparecesse então uma diferença de potencial, que vai, inclusive, gerar uma corrente elétrica chamada de corrente induzida. Veja bem, nesse gráfico nós percebemos então três etapas. Na primeira, está tendo variação do fluxo magnético? Tá, uma vez que o fluxo era 0 e em 5 segundos ele aumenta para 10. Se tem variação do fluxo magnético, existe ali uma força eletromotriz induzida. Vamos calcular a força eletromotriz induzida nessa primeira parte? Primeira parte. A força eletromotriz induzida é dada como sendo a variação do fluxo por tempo. Essa é a lei de Faraday. A força eletromotriz induzida é a variação do fluxo por tempo. Ou seja, variação do fluxo. A variação do fluxo em módulo aqui, ó, foi de 0 para 10, né? Então variou 10 menos 0, é a variação do fluxo, no tempo de 5 segundos. Então aparecem ali 2 volts. 2 volts é o valor da força eletromotriz induzida. Quando o fluxo magnético, então, na espira varia dessa forma, surge na espira uma diferença de potencial de 2 volts. A questão pede para você considerar que a resistência elétrica da espira é de 2 ohms. Quanto vale então a corrente elétrica nesse caso? Bom, se surgiu uma diferença de potencial de 2 volts, vamos à lei de Ohm. V igual a RI. V igual a RI, o V vale 2 volts, resistência 2 ohms, corrente I. Surge então uma corrente de 1 ampere. Então já sabemos quanto vale a força eletromotriz induzida naquela primeira parte e agora calculamos a corrente elétrica induzida. Agora já sabemos então quanto vale a força eletromotriz induzida e a corrente elétrica induzida nessa primeira parte. Na segunda parte, repare, existe fluxo magnético na espira? Graficamente ele me informa, sim, existe um fluxo. Mas o grande lance da indução eletromagnética não é existir o fluxo, mas sim ter variação do fluxo. Fica pegado a isso. Nesse item, nessa região aqui, ó, nesse intervalo de tempo, não há variação do fluxo magnético, ele permanece constante em 10 Weber. Ou seja, se não há variação do fluxo, nada disso que nós acabamos de discutir acontece. Não há força eletromotriz induzida e também não há corrente elétrica induzida. Na terceira parte, novamente o fluxo volta a variar, aumentando o seu valor de 10 Weber para 50 Weber, no intervalo de tempo que vai de 10 a 20 segundos. Se tem variação do fluxo, de novo aparece uma diferença de potencial ali na espira. Vamos calcular essa diferença de potencial. Vem cá, mudando a situação para a região 3, teríamos variação do fluxo. A variação do fluxo foi de 10 para 50, então 50 menos 10. No tempo, que vai de 10 a 20 segundos, ou seja, 10 segundos. 40 em 10, 4 volts. 4 volts seria a força eletromotriz nessa parte. Aqui, lembrando, eram 2 volts e 1 ampere. Aqui, então,
4 volts. E a corrente elétrica? Como a resistência permanece em 2 ohms, agora com uma diferença de potencial de 4 volts, a corrente elétrica que surge é uma corrente elétrica de 2 amperes. Pronto, chegamos à resposta da nossa questão. Letra C. No intervalo de 10 a 20 segundos, a força eletromotriz induzida é de 4 volts. Resposta letra C. Bom, agora uma questão gráfica de cinemática. Me dê um gráfico de posição em quilômetro em função do tempo em hora e faz alguns questionamentos sobre esse movimento. Primeira coisa, na letra A. Na letra A ele diz assim, a aceleração inicial foi de 60 km por hora quadrado. Cuidado, hein? Vamos identificar o movimento. Nós sabemos que num gráfico de posição por tempo, a inclinação representa a velocidade. Se a inclinação representa a velocidade, o movimento inicial dele graficamente nos deu uma reta, ou seja, a inclinação é constante. Então, nesse primeiro trecho, nós temos uma situação de movimento uniforme, velocidade constante. Você sabe, quando a velocidade não muda, não há aceleração. Então, na verdade, no primeiro trecho, a aceleração dele vale 0. Ele descreve um movimento uniforme, velocidade constante. Na letra B, ele diz que a distância total percorrida foi de 30 km. Vem comigo aqui. Saiu da posição 30. No primeiro trecho, ele sai da posição 30 e, olha só, vá para a posição 0. Quanto que ele já andou aqui? Ele andou, portanto, 30 km, né? Do 30 para a posição 0, andou 30 km. Vamos contabilizando, então, essa distância. Ele andou 30 mais. No segundo trecho, repare, a posição dele permanece em 0. Se ele permanece numa determinada posição, o que ele faz? Repouso. Ali ele está parado. Até porque a inclinação do gráfico é 0. E se a inclinação é 0, não há velocidade. O corpo permanece em repouso. Não andou nada. No próximo trecho, então vou colocar aqui, ó, mais 0. No próximo trecho, ele sai da posição 0 e vai para a posição menos 50 km. Andou novamente. Andou uma distância que representa 50 km. Lembrando, o menos é só uma questão do referencial. Ele estaria ao contrário da minha contagem de posições, mas é um movimento retrógrado. Ele está voltando o seu movimento. Mas ele, de certa forma, percorre 50 km. Já tinha andado 30, agora ele andou mais 50. Novamente, repare, a posição dele permanece na posição menos 50. Aqui, novamente, o corpo encontra-se em repouso. E depois volta a andar, né? Volta a andar da menos 50 para a posição 0. Foi para posições maiores, o movimento dele agora é progressivo. Ele está indo, enquanto aqui ele estava voltando no meu referencial, aqui ele está indo no meu referencial. Então, saiu da posição menos 50, foi para a posição 0, ele andou novamente 50 km. Então, aqui ele estava parado, agora ele andou mais 50. Qual foi a distância percorrida ao todo, então, nesse movimento? Vamos somar. Ele andou um total de 130 quilômetros. 130 quilômetros foi a distância total percorrida por ele. A letra B, portanto, está errada. Agora, vem cá. E se a questão me questionasse o deslocamento dele? Lembrando, deslocamento e distância são coisas diferentes. Deslocamento é uma grandeza vetorial que liga da posição inicial à posição final. Veja bem, o nosso carrinho aqui então saiu da posição 30, lembrando, foi para 0 no primeiro trecho, parou, foi para a posição menos 50, parou e voltou para a posição 0. Então o movimento dele, na verdade, foi esse movimento aqui, ó. Distância total percorrida, já calculamos, mas o deslocamento seria um vetor que liga da posição inicial até a posição final. O módulo dele, então, do deslocamento, é dado como sendo esse cara aqui, ó. Posição inicial é essa, posição final é essa, o 0. O meu vetor de deslocamento está aqui, ó. O deslocamento dele, portanto, olhando para a situação inicial e final, o deslocamento dele foi de 30 para 0, um deslocamento de 30. Então, o módulo do vetor deslocamento seria de 30 km. E por que estou falando disso? Porque na letra C, ele me pergunta sobre a velocidade média vetorial. Existem duas velocidades médias, fiquem atentos. Velocidade média escalar é a distância percorrida por tempo.
Velocidade média vetorial, mais incomum nos vestibulares, é o deslocamento por tempo. Como a questão me pediu a velocidade média vetorial, para fazer o cálculo dela, o módulo da velocidade média vetorial, eu tenho que pegar o módulo do meu vetor deslocamento e dividir pelo tempo total. Portanto, o deslocamento em módulo foi de 30 km. E o tempo total, do zero até o tempo de 2,5 horas, 2,5 horas. Ou seja, a minha velocidade média, portanto, é de 12 km por hora. Velocidade média vetorial. Correto, então, letra C. Letra C é a resposta do nosso problema. Bom, uma questãozinha agora de soma vetorial, hein? Olha só, você já deve estar achando estranho o meu desenho, mas olha o que eu fiz. A questão me deu aí 3 vetores separados, né? Sugestão, para fazer a soma vetorial deles, organize esses vetores sem, claro, mudar o tamanho deles ou a inclinação. Organize os vetores de tal forma que fique bundinha de um na cabecinha do outro. Bundinha de um na cabecinha do outro, olha só. Peguei o primeiro vetor e organizei ele aqui, organizei o segundo vetor aqui, o terceiro vetor aqui. Então deixei todos eles enfileirados. O que estamos fazendo aqui, na verdade, é uma soma vetorial a partir da chamada regra do polígono. A regra do polígono diz o seguinte: depois que os vetores estiverem dessa forma, cabecinha de um com bundinha do outro, o vetor resultante estará do início do primeiro ao final do último. Então vamos representá-lo aqui? Início do primeiro ao final do último. De azul, então, nós temos o nosso vetor resultante. A questão pergunta qual é o tamanho dele, sabendo que cada quadradinho tem lado igual a uma unidade. Veja bem, olhando para esse vetor, nós temos vetor azul, 3 quadradinhos aqui, então 3 unidades, e 4 quadradinhos aqui, ó, se você fez o seu desenho bem feito. Tem que fazer o desenho bem feito. Quando eu olho agora para esse triângulo, esse triângulo é conhecido de você, né? Famoso triângulo de Pitágoras. 3, 4, a resultante vale 5. Thales, eu não entendi não. Deixa eu te ajudar. Teorema de Pitágoras, filho. Esse tamanho, x ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, ou seja, 25. X, portanto, é igual a 5. Na sugestão, decore esse resultado, né? Todo triângulo retângulo 3, 4, a hipotenusa vale 5. Resposta letra B. Bom, essa é uma questão bem legal então, porque ela pede para você em quais situações a gente conseguiria provar que a Terra está girando, tá? Vamos ler cada alternativa aqui e ver se alguma delas consegue provar de fato esse movimento de rotação da Terra. Letra A. Uma pessoa jogando um objeto para o alto e ele caindo sobre a sua mão. Veja bem, essa situação não prova que a Terra está rodando, né? Isso até nos leva a um caso errado de achar que, como eu joguei um corpo para cima e ele voltou para a minha mão, a Terra está parada, em repouso. Esse pensamento, na verdade, é um pensamento aristotélico, de achar que a Terra está em repouso justamente por conta disso. Joguei um objeto para cima e ele retornou para a minha mão. Aristóteles pensava que, se a Terra estivesse em movimento, jogar um objeto para cima, a Terra iria andar e, obviamente, esse objeto cairia mais para trás. É claro que isso não acontece mesmo com a Terra em movimento. Por quê? Porque Aristóteles desconhecia um negócio chamado inércia. Quando você joga o objeto para cima, ele que estava na sua mão girando junto com a Terra, tende a seguir o seu movimento e, por isso, ele acaba retornando no ponto de origem. Afinal de contas, tanto o objeto lançado quanto eu estamos em movimento de rotação junto com a Terra. Então esse não é um caso para provar que a Terra está rodando. Letra B. Filho, essa letra B é totalmente maconhada. Falar que um helicóptero pode viajar de um lugar a outro, levantando voo, esperando a Terra girar e abaixando para cair em outro lugar, pelo amor de Deus, hein? Eu espero que você não tenha marcado essa alternativa, né? Letra C. Falar que um enorme pêndulo, quando colocado para oscilar, tem o seu movimento, a direção do seu movimento alterada por conta da rotação da Terra. Verdadeiro.
Esse, na verdade, é um famoso experimento na física chamado experimento de Foucault. Foucault pegou um fio muito comprido, algo em torno de 70 metros, colocou uma esfera na ponta dele de mais ou menos 30 quilos e fez assim um enorme pêndulo. Colocou esse pêndulo para oscilar lá em Paris. Esse pêndulo oscilava e ele percebeu que ao longo do movimento dele, a direção em que ele vibrava ia alterando. Qual é a explicação para esse experimento chamado experimento de Foucault? Veja bem, imagine que nós tenhamos a Terra aqui assim, ó, e aí lá no Polo Norte eu coloquei o pêndulo para oscilar, o pêndulo gigantesco. Por que esse pêndulo oscila? Esse pêndulo oscila devido à atração gravitacional e o plano de vibração dele estaria em tese definido para um observador daqui de fora da Terra. Então eu coloquei ele para oscilar aqui, ó, então ele vai oscilar no plano do quadro. O plano dele está definido. Porém surge um detalhe. Se eu olhasse a situação de cima, veja bem, de cima, imagine então que o pêndulo esteja oscilando aqui, ó, ok? Então o pêndulo está oscilando nesse plano aqui, ó, visto de cima, tá? O plano de vibração então do pêndulo está aqui, de azul, tá? Mas a Terra, ela gira. Se a Terra gira, olha só, inicialmente vamos considerar uma pessoa que esteja aqui assim, ó, ok? Para essa pessoa, inicialmente, a direção ali está passando por ela. Imagina que eu estou aqui e o pêndulo está aqui, ó, na minha direção, tá? Com o passar do tempo, essa pessoa ela vai se deslocar aqui assim, ó, girando. Quando ela estiver aqui, que a Terra está girando, o movimento do pêndulo que estava aqui, agora para ela, passa a estar aqui, ó, 90 graus em relação a ela. Ou seja, o plano de vibração do pêndulo, para quem está do lado de fora, não alterou. Mas para a pessoa, como ela girou, ela perceberia como se o pêndulo tivesse, então, com o passar do tempo, alterando o seu plano de vibração. E isso continuaria, né? Quando a pessoa vai completando a volta aqui, ó, uma hora o pêndulo passa a oscilar na mesma direção dela de novo. Então ele começou aqui, depois ele estava aqui, agora ele já está aqui novamente. E assim por diante. Nesse experimento, então, você percebe, ao longo de 24 horas, que essa oscilação, então, do pêndulo vai alterando a sua direção para o observador que está na Terra. Mas isso acontece, na verdade, por conta do referencial desse observador na Terra. Se liga nesse videozinho aí do experimento de Foucault, olha que legal. Então pronto, na letra C nós temos um experimento que comprova então a rotação da Terra. E para fechar, a letra D, na verdade, é uma letra meio polêmica. Na letra D, muitos alunos acabariam marcando. Diz o seguinte: um objeto em repouso sobre um tanque com água parada começaria a girar quando a água começasse a escoar. Na verdade, isso é uma grande lenda, tá? Esse sentido de rotação, ele não existe. A rotação, na verdade, muitos físicos costumam até falar de força de Coriolis. Já ouviu falar nela alguma vez? Não é ela que explica esse movimento da água, não tem nada a ver. Força de Coriolis explica lá na geografia o movimento de ciclones, furacões. Força de Coriolis, ela é relevante para grandes massas. Essa questão da água girando quando ela escoa por um tanque, isso na verdade é uma lenda. Não há, na verdade, esse sentido, essa obrigatoriedade. Isso depende do formato do seu tanque, do sentido com que a água da torneira ela foi escoada, depende de uma série de fatores e em nada explica o movimento de rotação da Terra. Resposta mesmo, letra C. Bom, a questão então de movimento circular. Diz que nós temos um trenzinho que tem uma velocidade de 2 centímetros por segundo. Ele vai fazer inicialmente uma curva de raio R e depois uma curva de raio 2R. A questão pede para você relacionar a mudança de aceleração centrípeta, frequência, período e velocidade angular. Vem comigo, vamos lembrar as fórmulas. Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é dada como sendo V2 sobre R. A velocidade dele que não muda ao quadrado sobre o raio da trajetória. Como essa velocidade permanece constante, dobrar o raio implica em reduzir a aceleração centrípeta pela metade. Então, quando o raio fica 2 vezes maior, a aceleração centrípeta se torna 2 vezes menor. Período. Como é que eu relaciono período? Período que é aquele tempo gasto para dar uma volta completa. Se a gente pensa que velocidade linear é distância por tempo, em uma volta completa,
a distância seria de 2πr, o perímetro da circunferência. O tempo gasto, justamente o que a gente chama de período. Veja bem, nesse problema, a velocidade permanece a mesma. Como o raio da trajetória dobra, atenção, para que essa conta continue dando o mesmo valor, se eu tenho uma razão e no numerador alguém dobrou, para compensar, no denominador eu tenho que dobrar também, né? Então, se o raio aumenta 2 vezes, o período aumenta 2 vezes. Então, o período seria 2 vezes maior. Raio maior, claro, demora mais tempo para dar uma volta completa, né? Frequência. Frequência representa o número de voltas por segundo. Matematicamente, lembrando, frequência é definida como sendo o inverso do período. Veja bem, vimos aqui que o período dobrou. Se o período dobra, a frequência, portanto, diminui, caindo pela metade. Claro, se ele demora 2 vezes mais tempo para dar uma volta, ele dá metade de voltas por segundo. Essa seria, então, a relação com a frequência. E, por último, a relação com velocidade angular. Lembrando, no movimento circular, V igual a ômega-r. A velocidade linear é a angular vezes o raio. Repare, nesse problema, novamente, a velocidade linear não muda. Como o raio dobrou, para que o produto de duas coisas dê o mesmo valor, se um aumenta e eu vou multiplicar para dar a mesma conta, eu tenho que compensar. Se um aumenta, alguém tem que diminuir. O raio dobra, mas a velocidade angular cairia então pela metade. Conclusão? A aceleração centrípeta cai pela metade, período dobra, frequência cai pela metade e a velocidade angular também. Resposta, portanto, letra C. Bom, uma questãozinha de torque agora para a gente resolver. Essa é clássica, hein? Temos aqui então uma barra cuja massa é de 100 kg e um objeto de peso P, justamente é o que a gente quer determinar. O tamanho da barra, não sei, chamei de X, mas a questão diz que o objeto está do ponto de apoio em tanto que é 1/3 do tamanho da barra. Portanto, já chamei aqui de X sobre 3, beleza? A questão pergunta qual é o valor do peso desse objeto. Veja bem, vamos representar as forças que atuam na barra. São 3. Pensando no conjunto, teríamos aqui o peso, que eu quero determinar, peso do objeto. Nós temos o peso da barra. E aonde que eu represento o peso da barra? Considerando a barra homogênea, e na maioria das vezes é assim, a gente representa o peso dela no meio dela. É onde o centro de massa dela está localizado. Então, o peso dela, na verdade, estaria aqui assim, ó. Tá aqui. Esse é o peso do bloco. Aqui nós temos então o peso do objeto, vou chamar de PO. Aqui nós temos o peso da barra. E além disso, ainda temos uma normal, uma força de compressão nesse ponto de apoio, né? Então tá aqui uma normal, ponto de compressão aqui. Lembrando, se o peso está localizado no meio da barra, bom, então tá aqui. Lembrando então, mais uma vez, esse peso está no meio da barra, né? Se a barra vale X, ele vale X sobre 2. Bom, para garantir que a barra fique em equilíbrio, são duas condições. A força resultante tem que ser 0, o que não nos ajuda muito, né? A normal tem que anular essas duas forças. Ok, mas temos uma segunda condição que aqui no análise de corpo extenso é muito importante. O momento, ou também chamado torque resultante, tem que ser 0. Como é que a gente calcula o torque? O torque, o momento, ele é sempre calculado em relação a um ponto de referência. O ponto de referência que eu vou adotar aqui, na verdade, é o próprio ponto de apoio. E veja bem, quando eu trabalho o ponto de apoio como sendo ponto de referência, a normal não realiza torque algum. Como a normal é uma força aplicada sobre o ponto de apoio, forças aplicadas sobre o ponto de apoio não geram tendências de rotação, não geram torques. O que gera torque aqui, na verdade, seria o peso da barra, gerando em relação a esse ponto um torque, né? Quando ele empurra aqui uma rotação no sentido anti-horário, e o peso do bloco. O peso do bloco, do objeto, gerando um torque no sentido anti-horário. Para que a barra permaneça em repouso, esses torques horários e anti-horários devem se anular. Conclusão, o momento gerado, o torque gerado por essa força, tem que ser igual ao torque gerado por essa força. Como é que se calcula o torque? O torque, lembrando, vamos colocar aqui então, ó, o momento ou torque do objeto tem que ser igual ao momento da barra, tá? Do peso da barra. Momento do objeto, torque do objeto, é a força vezes o tamanho do braço, é força vezes a distância. Seria
o peso do objeto, que é justamente o que eu quero, vezes essa distância que eu chamei de x sobre 3. Isso é o torque do peso do objeto. Tem que ser igual ao torque do peso da barra, que seria o peso da barra vezes essa distância aqui, ó. Quanto vale essa distância? Tudo é x sobre 2. Seria x sobre 2 menos x sobre 3, né? Então, x sobre 2 menos x sobre 3. Então, vamos lá. Peso do objeto vezes x sobre 3 é igual. Peso da barra, a massa dela é 100 quilos, então 100 vezes 10 da gravidade, 1000 newtons. Massa vezes gravidade. Vezes, aqui vai ficar, tira o mínimo 6, 6 dividido por 2, 3x, 6 dividido por 3, 2x, 3x menos 2x, x. Tá aí. Veja bem, podemos agora nessa conta cortar o x com x, podemos simplificar o 3 com 6, ficando 2 e 1. Conclusão, o peso do objeto é um peso, portanto, de 500 newtons. 500 newtons, então, é a resposta da nossa questão. Resposta letra D. A situação, então, diz que num lago uma bolha de ar vai subir. A questão já te ajudou e te contou que quando ela sobe, o volume dela aumenta. Ela vai fazer dois questionamentos. Nesse processo de subida, o que acontece com a pressão e o empuxo sobre essa bolha de ar? Vem comigo. Pressão. Quando a gente fala da pressão de um líquido, nós estamos trabalhando a chamada lei de Steven, que inclusive tem vídeo aqui no canal caso você tenha dificuldade nesse conteúdo. A lei de Steven nos diz que a pressão feita por uma coluna de líquido é dada pela seguinte expressão. A pressão feita pelo líquido é dGH. Depende da densidade do líquido, da gravidade no local e da profundidade. A questão pede para você considerar que a densidade do líquido não muda nesse processo de subida. Ou seja, a densidade é a mesma, a gravidade é a mesma. Porém, a profundidade está diminuindo, né? A profundidade está diminuindo porque a bolha está cada vez mais acima, profundidades menores. Se a profundidade diminui, a pressão feita pelo líquido diminui. Claro, quando ela está lá em cima, a coluna de líquido é menor. A força que exerce sobre ela, portanto, acaba sendo também menor. Menor pressão. E o empuxo? Como é que a gente calcula o empuxo? O empuxo, lembrando, é aquela força vertical que aparece quando você tem um objeto deslocando fluidos. No caso, a bolha de ar deslocando a água. O empuxo tem que saber a fórmula, hein? Pode ser calculado como sendo densidade do líquido, volume deslocado, gravidade. Veja bem, a densidade do líquido, mais uma vez, não muda, muito menos a gravidade. Porém, o volume deslocado está aumentando, uma vez que esse seria o volume da bolha. E a questão me disse que aumenta. Se o volume deslocado aumenta, maior é a força de empuxo que surge sobre ela. Então pronto, a pressão diminui e o empuxo aumenta. Resposta letra B de bola. Bom, temos então uma questão de física moderna agora, hein? Trabalhando o modelo atômico de Bohr. Veja bem, a questão se refere à impressão digital de um determinado material, de uma determinada substância, hidrogênio, hélio, por exemplo. Essa impressão digital, na verdade, é o que a gente chama de forma técnica de espectro de emissão. Bom, o que acontece? No modelo atômico de Bohr, a gente pode pensar então em um núcleo positivo, tá? Elétrons na eletrosfera, porém com níveis quantizados, ok? Imagine então aqui vários níveis quantizados. Quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia que o elétron precisa para estar ali. Bom, surge aqui na verdade o seguinte. Imagine que eu tenha um elétron que esteja nesse nível fundamental. Nível fundamental chamaremos aqui de nível 1. Tá? Suponha que esse material tenha sido excitado, recebeu energia, de tal forma que esse elétron faça o que a gente chama de salto quântico. Ele vá, por exemplo, ganhe energia e faça um salto para o segundo nível. Segundo nível, um nível mais energético. Entretanto, ele não vai ficar ali. Ele tende a voltar para o seu estado de mais baixa energia. E aí, quando ele volta para o seu estado de mais baixa energia, ele tem que devolver essa energia. Afinal de contas, o estado fundamental é o estado de menor energia. Como é que ele devolve essa energia? Surge aqui um termo que a gente chama de fóton. Um fóton é emitido.
Fóton, que é um pacotinho de luz. Quando esse elétron retorna, ele emite um fóton, tá? Então vamos colocar aqui, ó, quando ele retorna, ele emite um fóton de luz, que pode ser de luz visível ou não, tá? Então temos aqui um fóton. Qual é a relação entre a energia desse fóton e a frequência da onda que ele representa? Lembrando, a energia de um fóton é dada como sendo HF. H é uma constante chamada constante de Planck. Bom, a frequência da onda associada ao fóton depende da energia que ele possui. E essa energia é dada como sendo a diferença das energias dos dois níveis. Surge aqui então diversas possibilidades. As famosas séries, por exemplo, do espectro de hidrogênio. Já deve ter ouvido falar em aula de química. Se o elétron ele vai e volta para o nível 1, ele emite um determinado fóton, uma determinada frequência. Se ele vai até o terceiro nível e retorna para o 1, mais energia, retorna-se uma onda de maior frequência e assim por diante. Cada frequência, então, depende da transição que você está analisando. Transições diferentes têm energias diferentes. Se ele estivesse, por exemplo, retornando do estado 3, do nível 3, para o nível 2, teria uma certa energia, uma certa frequência. Inclusive, curiosidade, no caso do átomo de hidrogênio, o retorno para o segundo nível, ele acaba produzindo ondas cuja frequência fica na faixa da luz visível. São aquelas cores que você encontra no espectro de emissão do hidrogênio. Então, materiais diferentes têm níveis quantizados de formas diferentes, as transições teriam energias diferentes e, portanto, as ondas emitidas de frequências diferentes. É isso que a questão sugere como sendo a tal impressão digital. Então, melhor resposta? Letra D. Gases diferentes apresentam impressões diferentes por conta das transições, que são diferentes em quantidades e valores. Vencemos então essa questão de física moderna, modelo atômico de Bohr. Bom, temos aqui então uma questão de conservação da energia mecânica. Afinal de contas, no problema, palavra mágica, sem atrito. Se não há atrito, não há dissipação da energia mecânica, que é aquela energia dada pela soma das cinéticas e potenciais. Vem comigo. O corpo ele parte do ponto A do repouso, velocidade inicial 0 e uma altura 3h. Vai descer, passar pelo ponto B com uma certa velocidade. É o que a questão me pergunta. Lembrando que no ponto B, a altura vale h. Como calcular essa velocidade? Fazendo a conservação da energia mecânica. Como não há atrito, como não há resistência do ar, podemos dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Energia mecânica no ponto A. Será que ele tinha cinética? Não. Afinal de contas, não há velocidade. A energia mecânica no ponto A está apenas na forma de potencial gravitacional. Afinal de contas, ele tem altura. E energia potencial gravitacional, lembrando, é mgh, que no caso vale 3h. Tem que ser igual. Energia mecânica no ponto B. No ponto B ele tem velocidade, então ele tem energia cinética, dada como sendo mv2 sobre 2, mvb ao quadrado sobre 2, mais uma energia potencial gravitacional. Afinal de contas, o ponto B apresenta altura, uma altura h. Então, além da cinética, temos energia potencial gravitacional. Então, vamos somar aqui mgh. Maravilha. Podemos, então, cortar a massa. Chegamos que a velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2 é igual a 3gh, passa para cá, menos gh. Então, 2gh. Ou seja, VB é igual a 2 vezes 2, 4gh. Na hora que eu tirar a raiz, o 4 vai sair, então 2 raiz de gh. Beleza, então essa é a velocidade dele no ponto B, 2gh. Deixa eu anotar isso aqui. Ótimo. A questão também pergunta a velocidade dele no ponto C, imediatamente antes de tocar a mola. Vamos fazer algo parecido com o que nós fizemos aqui. Vou apagar. Porém agora relacionando o ponto A com o ponto C, imediatamente antes de tocar a mola. Como não há atrito, não há resistência do ar, a energia mecânica nesses dois pontos tem que ser a mesma. De novo, você já sabe, no ponto A é só potencial gravitacional, mg3h. E no ponto C? No ponto C tem velocidade, porque ele ainda não tocou a mola, mas não há mais potencial gravitacional, uma vez que não tem mais altura. Ou seja, a energia mecânica dele está toda na forma de cinética.
Então, mVc ao quadrado sobre 2. Podemos cortar massa com massa? Chegamos então que Vc ao quadrado sobre 2 é igual a 3GH. Passa para lá, Vc, portanto, seria raiz de 6GH. Então, a velocidade no ponto C, raiz de 6GH. Olhando para as opções de resposta, portanto, letra B. Vamos então para uma questão de gases. Veja bem, a questão diz que nós temos um recipiente de formato cilíndrico cuja base tem raio de 5 centímetros. Inicialmente, a altura do êmbolo é de 50 centímetros e a temperatura do gás é 727 graus Celsius. Quando esse êmbolo descer 10 centímetros, ou seja, no final a altura for 40 centímetros, qual é a nova temperatura desse gás? Sabendo que o êmbolo é móvel, o êmbolo é livre. Na questão, então, nós temos uma transformação isobárica, pressão constante. Mas antes de eu começar a resolver a questão, pelo amor de Deus, é questão de gases. E se é questão de gases, a primeira coisa que você vai me prometer que você vai fazer é consertar aquela temperatura. Temperatura em graus Celsius vai dar merda. Não pode trabalhar em gases temperatura em graus Celsius. Todas as vezes que você começar a ler uma questão de gases, se tiver temperatura em graus Celsius, corta essa temperatura e passa ela para Kelvin. Você lembra como é que faz isso? Para passar a temperatura de Celsius para Kelvin, basta você somar 273 a ela, ou seja, 727 mais 273, vou esquecer essa temperatura e trabalhá-la como sendo 1000 Kelvin. 1000 Kelvin é a temperatura então que eu devo considerar nesse problema. Como o sistema é fechado, isso me permite dizer o seguinte: a pressão que eu tenho antes vezes o volume antes sobre a temperatura antes é igual a pressão depois, volume depois, temperatura depois. Temos aqui a chamada lei geral dos gases ideais. Como a pressão é constante, podemos cortar P com P. Eles são iguais. Ou seja, volume antes. O volume antes seria a área da base vezes a altura, que é 50 centímetros, dividido pela temperatura, que é de 1000 Kelvin. Tem que ser igual. Volume depois. O volume depois é a mesma área da base, volume do cilindro, né? Mesma área da base, porém agora vezes uma altura que é de 40 centímetros, sobre a temperatura T2. Podemos cortar aqui a área da base, então na verdade esse raio de 5 centímetros nem era necessário no problema. Podemos ainda cortar aqui, ó, o 0 com 0. Chegamos então que T2 é igual, multiplicando cruzado, ficaria 5T2 é igual a 4 vezes 1000, 4000. Passa os 5 dividindo, 4000 dividido por 5, chegamos em 800 Kelvin. 800 Kelvin seria a temperatura final desse gás. Porém, a questão pergunta em Celsius. Se para passar para Kelvin você somou 273, para voltar subtraia 273. Então, 800 Kelvin é a mesma coisa que 800 menos 273, 527 graus Celsius. Essa é a temperatura do gás no final do processo. Além disso, a questão pergunta sobre o trabalho. Aí vale lembrar, o volume aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E quando o volume diminui, o gás está sofrendo trabalho. Sofrendo trabalho pelo meio externo, né? O meio externo empurrou o êmbolo aqui, acabou comprimindo o gás. Podemos falar então nesse problema que o gás sofre trabalho, afinal de contas, o meio externo, que seria a atmosfera, realiza trabalho sobre ele. Então, a atmosfera realiza trabalho sobre gás, ele está sofrendo, e a temperatura final é de 527 graus Celsius. Resposta, portanto, letra C. Bom, temos então agora uma questão sobre experimento de Young. Experimento importantíssimo na história da ciência, afinal de contas ele prova que luz é uma onda. Entenda o aparato. Nós temos luz incidindo aqui sobre um anteparo, onde foi feita uma fenda pequenininha. Importante lembrar, nesse tipo de desenho, o espaçamento entre as linhas vermelhas, chamadas frentes de onda que eu coloquei, representa uma oscilação completa, ou seja, um comprimento de onda. Então vem cá, aqui nós temos um comprimento de onda como sendo o tamanho daquela oscilação completa.
tá? A distância dela. E nós temos aqui uma fenda que é uma fenda muito pequenininha. Uma fenda muito pequenininha, compatível com o comprimento de onda da luz. Todas as vezes que nós temos uma fenda cujo tamanho tem uma mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda, surge um fenômeno chamado difração, que é a capacidade de contornar fendas e obstáculos. No caso, fendas. Repare, quando a onda passa pela fenda, ela acaba contornando, saindo de formato circular. Está aqui representado. Na sequência, nós temos um outro anteparo com outras duas fendas, pequenininhas também. Quando a onda incide nessas duas fendas, para cada uma delas, uma nova difração ocorre. Olhando para o desenho, nós temos ondas circulares saindo daqui e ondas circulares saindo daqui. Conseguiu observar? Vários círculos aqui, vários círculos aqui. E aí é que vem o detalhe. Esses círculos agora se encontram e quando duas ondas se encontram, surge um fenômeno chamado interferência. A interferência ela é um somatório de amplitudes, podendo ser construtiva ou destrutiva. Veja bem, quando eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto é um ponto que para a onda de cima, para o círculo de cima, repare, estamos em cima da linha e, por definição, a gente define como sendo uma crista. Para a onda de baixo, estamos em cima de uma linha também, uma outra crista. Crista com crista, lembrando, dá interferência construtiva, somatório de amplitudes. No caso da luz, interferência construtiva resulta no que a gente chama de franja clara, ou seja, uma região bem iluminada. Quando você pega outros pontos nessa mesma linha, olha só, aqui, por exemplo, seria um ponto de vale de uma onda, pois estamos entre duas cristas, e vale da outra, pois estamos entre duas cristas. Vale com vale também resulta em interferência construtiva, ou seja, continua sendo ali uma região de muita luz. Interferência construtiva, uma franja clara. Aqui nós temos outro ponto de crista com crista, vale com vale, crista com crista, vale com vale, crista com crista. Se eu colocar um anteparo lá na frente, esse anteparo então marcará uma região clara, representada aqui em vermelho, pois é de fato iluminada, uma franja clara. Cada pontinho desse que nós marcamos é chamado de ventre. Ventre é um ponto de interferência construtiva. Na sequência deles, temos uma chamada linha ventral. Agora veja bem, quando eu pego, por exemplo, esse ponto aqui agora, ó, esse ponto em azul, para a onda de cima é crista, pois estamos em cima de uma linha. Para a onda de baixo é vale, pois estamos entre duas linhas. Crista com vale resulta em interferência destrutiva. Interferência destrutiva é subtração das amplitudes. Subtração das amplitudes, no caso da luz, pode resultar numa região de escuridão, que a gente chama de franja escura. Repare, nós temos aqui um ponto de interferência destrutiva, apelidado de nó. Aqui, ó, crista com vale, crista com vale, crista com vale, crista com vale, crista com vale. Se você seguisse a sequência, você teria uma região escura sobre o anteparo. Na verdade, várias regiões existem. Se você pegasse aqui, ó, elas são intercaladas. Regiões de interferências construtivas e destrutivas. As destrutivas, lembrando, essa linha é chamada de linha nodal, uma sequência de nós. Então pronto, sobre o anteparo aparecem regiões claras e regiões escuras. Esse é o chamado experimento de Young. Por que ele prova que luz é uma onda? Porque sofreu interferência. E esse padrão de interferência só pode acontecer para ondas. Interferência é um fenômeno exclusivamente ondulatório. Temos uma continha para fazer aqui no experimento de Young. Veja bem, no experimento de Young, vamos dar nome a algumas variáveis. Vamos falar que a distância entre as fendas vale D, entre o anteparo que eu estou projetando e as fendas vale L, e o espaçamento entre duas franjas claras consecutivas chamaremos de ΔX. Ou seja, é possível provar que ΔX é igual a lambda L sobre D. Claramente, então, na fórmula, a gente percebe que o espaçamento entre as franjas claras, ΔX, depende do comprimento de onda da onda que eu estou incidindo nesse experimento. Portanto, resposta letra B. Distância entre as franjas claras varia com a cor da luz. Afinal de contas, cores diferentes têm frequências diferentes, comprimentos de ondas diferentes. Então, letra B é a resposta. Bom, uma questão então da eletrostática, falando que nós temos uma esfera
e ela marca 3 pontos. 2 dentro da esfera, sendo um deles o centro da esfera, e um outro fora da esfera. Ela me diz que a carga em que ela está eletrizada é de 6 microcoulombs. Aproveita inclusive aqui para lembrar, né? Micro é 10 a menos 6. Importante que você saiba isso. 10 a menos 6 coulombs. A questão me pede o campo elétrico e o potencial elétrico nesses pontos. Vem comigo. Potencial elétrico. Potencial elétrico, lembrando, pode ser calculado como sendo kq sobre d, onde d é a distância do ponto até o centro da esfera. Porém, um detalhe aqui vale lembrar. Quando eu vou calcular o potencial de pontos internos, o potencial de pontos internos é o mesmo potencial da superfície. Quando você vai calcular de um ponto interno, você calcula, na verdade, o potencial da superfície. Afinal de contas, dentro de uma esfera não pode existir diferença de potencial, uma vez que se ela está em equilíbrio, não há movimentação de cargas. E sabemos que cargas se movimentam quando há diferença de potencial. Para eu calcular então, vamos calcular aqui, o potencial nos pontos P e Q, ele é o mesmo, né? O potencial no ponto P é igual ao potencial do ponto Q, que é, na verdade, o potencial calculado com base na superfície. Então, vamos aplicar a fórmula K, que vale 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 6 microcoulombs, 10 a menos 6, dividido pela distância, que seria o raio. Afinal de contas, a gente calcula baseando na superfície. Raio esse que a questão me deu. Aqui eu coloquei errado, hein? 5 metros. O raio equivale a 3. Então, nós temos aqui um raio de 3 metros. Então, vamos lá. Raio de 3 metros. Fazendo aquela continha ali, ficaríamos que o potencial do ponto P e do ponto Q valem... Bom, 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 10 a 3, então 18 mil. Fazendo a conta, então, 18.000 volts é o potencial dos pontos que estão internamente ali nessa esfera. Qual que seria o potencial do ponto R? O potencial do ponto R, nós vamos aplicar a fórmula, porém agora levando em consideração de fato a distância, que vale 5 metros, dele até o centro. Então ficamos K, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é de 5 metros. Fazendo a continha, então, 10.800 volts seria o potencial do ponto R. Calculei, então, o potencial de cada um dos 3 pontos. Agora vamos para o campo elétrico. O campo elétrico no interior da esfera, lembrando, é sempre zero, fenômeno chamado de blindagem eletrostática. Não pode ter campo elétrico uma vez que, se está em equilíbrio eletrostático, essas cargas não podem se movimentar. E não pode ter campo, afinal de contas, se tivesse, existiria força elétrica sobre elas. Então tá fácil. O campo elétrico nos pontos P e Q valem zero. Mas quanto vale o campo elétrico no ponto R? No ponto R existe campo elétrico. E o campo elétrico pode ser calculado como sendo kq sobre d ao quadrado. Kq sobre d ao quadrado, vamos fazer a conta? O campo elétrico, então, no ponto R vai ser K, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, 5 ao quadrado. Fazendo a conta, 2.160 newtons por coulomb. Esse seria o valor do campo elétrico no ponto R. Vencemos a questão, então. Resposta letra C. O potencial no ponto R vale 10.800 volts. Então vamos lá, questão de circuitos elétricos e associação de resistores. Lembrando que já teve videozinho aqui no canal, hein? A questão diz que se eu pegar 5 resistores iguais e colocá-los em paralelo, a resistência equivalente é de 10 ohms. Como é que a gente calcula a resistência equivalente de resistores iguais em paralelo? Você lembra? Vem cá. Resistência equivalente de resistores em paralelos e iguais é o valor de um deles dividido pelo número de vezes que ele se repete. Isso daqui tem que dar 10 ohms. A conclusão que a gente tira, então, é que o valor de cada um deles seria de 50 ohms. Então pronto, nesse problema, trabalharemos com resistores de 50 ohms. Porém, ele foge desse problema e vai para esse circuito elétrico. E pergunta, quanto vale a resistência equivalente desse circuito elétrico? Repare, nesse circuito elétrico nós temos uma associação mista para a gente trabalhar. Vamos por partes. Primeiro, já sabemos que o valor de cada resistor é de 50 ohms.
Por onde começar a resolver esse circuito elétrico? Comece por onde você tem certeza. Você tem, na verdade, uma certeza nesse circuito. Olhe para esses dois resistores. Eles estão ligados em paralelo. Afinal de contas, compartilham aqui, desses mesmos nós. Vamos tentar simplificá-los, então, fazendo a equivalência deles. Dois em paralelo e são iguais. Lembrando, a resistência equivalente, basta pegar o valor de um deles e dividir pelo número de vezes que ele se repete. No caso, 50 ohms duas vezes, vou substituir esse pedaço por um único resistor de 25 ohms. Agora veja bem, agora nós temos esses dois resistores aqui, ligados em série, na sequência do mesmo fio. A resistência equivalente entre eles, basta agora fazer a soma direta deles. Então a resistência equivalente aqui, 50 e 25, 75. Então vou trocar esses dois por um único resistor de 75 ohms. Agora temos novamente uma associação em paralelo entre 75 e 50 ohms nesses dois pontos. 75 e 50 ohms, basta você agora fazer, não mais essa técnica, não são iguais, mas sim o produto pela soma. Faremos o cálculo da resistência equivalente pelo produto pela soma. Veja bem, fazendo um cantinho aqui. A resistência equivalente é 50 vezes 75 dividido por 50 mais 75. Fazendo a conta, 30 ohms. Então podemos substituir esses dois resistores por um único resistor de 30 ohms. Estamos quase lá, hein? Quase acabando a nossa questão. Como sobraram apenas dois resistores no mesmo fio, estão em série. A resistência equivalente entre eles é a mais fácil, é a soma direta. Então pronto, 50 e 30 ohms, a resistência equivalente total desse meu circuito, 80 ohms. 80 ohms, então, é a resposta desse nosso problema. Resposta letra D de dado. A questão então é de sistema massa-mola, relacionando período, frequência e as grandezas desse movimento. Lembrando, sistema massa-mola aí, já teve vídeo aqui no canal, hein? Corre lá para você assistir. No problema, ele diz que nós temos o sistema massa-mola oscilando com amplitude de 5 centímetros. Num dado momento, eu vou dobrar essa amplitude. Dobrando a amplitude, ele me pergunta o que acontece com a frequência. Bom, veja bem. A frequência é o inverso do período, sabemos disso. E o período no sistema massa-mola? O tempo para ele dar uma oscilação completa, como é que a gente calcula? Tem que saber. Período no sistema massa-mola é 2π raiz de m sobre k. Um detalhe é olhar para essa fórmula e perceber que surgem aqui apenas duas variáveis, massa e constante elástica da mola. Então, de cara, já estou te contando. A mudança de amplitude que o problema sugere não interfere em nada. A amplitude não aparece no cálculo do nosso período. Amplitude que é aquela distância máxima em relação à posição de equilíbrio do movimento. Por outro lado, a questão diz que a massa do bloco, que era de 9 kg, passa a ser 1 kg. Veja bem, se eu não mudei a mola e a massa caiu 9 vezes, olha para a fórmula do período. Massa 9 vezes menor, a relação com o período é direta, porém com a raiz. O período, portanto, cai 3 vezes. Se o período cai 3 vezes, ele oscila mais rápido, num tempo 3 vezes menor, para dar uma oscilação completa. A questão me disse que o período antes era de 6 segundos. Se o período antes era de 6 segundos, o novo período vale, portanto, 6 dividido por 3, 3 vezes menos, 2 segundos. 2 segundos é o novo período, de fato, é o tempo que ele gasta para uma oscilação completa. Mas a questão me pergunta é sobre a frequência. Como a frequência é o inverso desse novo período, a frequência, portanto, será 1 dividido por 2, o que nos dá 0,5 Hz. Hertz, que lembrando, é oscilação por segundo. Assim, resposta letra C. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou meio longo, mas é porque a fazer também coloca a questão demais na prova, né? Espero que tenha gostado e desejo a todos que vão fazer uma excelente prova. Não se esqueça de nos ajudar aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos, dá um like aqui embaixo se você gostou. Inscreva-se, afinal de contas, tem vídeo direto aqui. E é importantíssimo que você esteja inscrito para que você receba essa notificação e não deixe passar nenhum vídeo. Vai que eu resolvo aquela prova ou comento aquele assunto que você não domina. Fique ligado!